sideral. Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim da nave espacial. Pega aí o embalo dessa nave espacial. Vamos embarcar mais uma vez nesse assunto maravilhoso de geografia sobre o espaço sideral. Só que dessa vez nós vamos estudar especificamente sobre a nossa Terra. Então já pega aí, entra e embarca nessa nave espacial. Já pega os teus materiais, como o teu lápis, tua borracha, teu caderno, tua apostila do módulo 2 para fazer as anotações necessárias sobre o conteúdo, meu povo. Deixa eu colocar o óculos aqui para eu ficar e escutar melhor e enxergar melhor, né? Então, vejam só. Vocês vão entrar o capítulo aí de vocês, o assunto, no capítulo 1, no tópico 2, onde vai tratar justamente sobre os movimentos planetários. Então, não somente a Terra, mas todos os outros astros que vão estar orbitando no sistema solar, né? Vão estar se movimentando em torno do Sol, eles vão fazer esses movimentos planetários. Esses movimentos planetários nós vamos chamá-los de rotação e translação. Todos eles vão fazer esse movimento, tá? Nós vamos especificar o que é o movimento de rotação, translação, mais precisamente na Terra, porque é o nosso planeta, certo? O primeiro movimento que vamos estudar agora será o movimento de rotação. Esse vai ser o mais simples, mais prático e mais fácil de aprender, tá certo? Então, o movimento de rotação vai ser o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, ou então o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, tá certo? Desse seu eixo imaginário. O movimento de rotação ele vai acontecer da forma anti-horária, ou seja, ele vai acontecer do oeste para o leste. Por isso que nós vamos ter aquele movimento aparente, tá certo, do Sol com relação à Terra, né? O Sol saindo do leste e se pondo no oeste. Então a gente vai ter esse movimento relacionado com isso. Assim, nós vamos ter a explicação da criação dos dias e da noite. Por quê? Nós sabemos que a Terra ela não possui luz própria. Né? Por ela não possuir luz própria, nós vamos ter aí uma face da Terra iluminada e outra face que não vai estar iluminada. Então nós vamos chamar isso de uma parte de dia e outra parte vamos chamar de noite. Presença de luz do Sol, basicamente. Esse movimento de rotação ele vai ter uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4,9 segundos, certo? Então, com o objetivo de arredondar essas horas, os cientistas acharam melhor deixar essa hora arredondada para 24 horas, tá certo? Então, o movimento de rotação ele vai estar interligado a várias coisas que ocorrem dentro da Terra, como por exemplo os fusos horários, né? A diferença de horas entre os lugares, onde é dia, onde é noite, a passagem da linha do dia. Nós vamos ter também a relação com as correntes marinhas ou correntes oceânicas, que vão ser parte do oceano, que elas vão se movimentar como se fossem verdadeiros rios dentro do próprio oceano. Tá? Então a gente vai ter esse movimento aí relacionado com... Aliás, a gente vai ter as correntes oceânicas relacionadas ao movimento de rotação e também relacionado à forma da Terra. Né? A gente sabe que a Terra ela não é totalmente esférica, ela é um geóide. Ela vai ter umas partes achatadas, né? A parte norte, a parte sul, e na linha do Equador, né? O meio, ela também vai ter uma certa protuberância. Outro modo que é muito importante é o de translação. Tá? O movimento de translação
ele é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ou seja, ele vai estar girando, né, com relação ao Sol, onde nós vamos chamar isso também de órbita. Tá? Essa órbita ela vai durar basicamente o ano, né, como nós vamos chamar, 365 dias e 6 horas. Certo? Então, por isso que nós vamos ter a criação dos anos bissextos, por causa dessas 6 horas. Tá? Então, essas 6 horas, entre aspas, elas ficam guardadas quando elas atingem o tempo, né, de 24 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 24, nós vamos ter o ano bissexto, onde nós acrescentamos mais um dia do ano, que vai ser justamente no mês de fevereiro. Né? Normalmente, nós passamos 3 anos com o ano de fevereiro possuindo dia 28 e um ano nós vamos ter o dia aí 29. Né? Então nós vamos chamar esse movimento, né, como vocês podem ver aqui, que ele vai orbitar, né, vai se movimentar ao redor do Sol de translação. Esse movimento de translação ele vai ter uma forma de elipse ou elíptica. O que é isso? Ele não é um círculo perfeito em torno do Sol. Tá? Vai ter um momento em que a Terra ela vai ficar mais longe do Sol e vai ter um momento que ela vai ficar mais perto. Como vocês podem observar aqui, né? Está mais próximo, né, do Sol e vai ter um momento que ela vai ficar bem mais longe. Então vai ter um movimento elíptico. A Terra também, nesse processo de elipse, ela vai se inclinar, tá? Ela não vai fazer o seu movimento de rotação e translação reta com relação ao Sol, tá? Esse movimento de translação não é reto. Ela vai sempre se movimentando, ou seja, ela vai se inclinando. Vai ter um momento que a parte do norte vai ficar mais inclinada para o Sol e vai ter uma parte onde o sul vai ficar mais inclinado para o Sol, tá? O movimento de translação, gente, ele também está com as estações do ano, certo? Então, as estações do ano, elas são ligadas a quantidade ou a incidência de luz do Sol, tá certo? A quantidade de luz do Sol que a Terra ela vai estar recebendo. Vale lembrar que pela Terra ela ter essa forma, né, arredondada aqui, né, esférica, ela não recebe luz solar, uma intensidade de luz solar é igual em todo o território, tá? Então, as partes que ficam aqui, ó, na linha do Equador, elas vão receber uma maior incidência, vão ser mais quentes, e na medida que vai se afastando da linha do Equador, tanto para o norte, tanto para o sul, a incidência de luz do Sol ela vai diminuindo, tá certo? Então, com isso, nós vamos ter aí os vários tipos de clima, né? Clima equatorial, clima tropical, semiárido, temperado, subtropical e daí por diante, tá certo? Então, com isso nós vamos ter, né, esse movimento de translação, a criação das estações do ano. As estações do ano elas vão ser 4: inverno, primavera, verão e outono. E ela vai estar caracterizada com a mudança do tempo, ou seja, como é que a atmosfera ela vai se apresentar para nós em determinado momento, né? Ou seja, vai ser mais chuvoso, vai ser mais seco, né? Então, nós vamos ter o inverno, com as temperaturas elas vão diminuir, né? A primavera, onde vai ser a época das flores, onde tem mais presença de água e tudo mais. Nós vamos ter o verão, tá? Onde vão começar a florescer, aquela época mais quente, e vamos ter o outono, que vai ser a preparação para o inverno. Então, vejam só. Quando eu digo que é primavera, a primavera é a preparação para o verão, tá? Onde a gente vai ter a maior presença de mais água, então vai florescer mais. E o outono é a preparação para o inverno. E tudo isso está ligado ao movimento de translação que a Terra faz. Pois bem, vocês lembram anteriormente que eu acabei de falar que a Terra ela tem o seu movimento de elipse e ela não fica parada, ela vai se inclinar. Nesse processo de inclinação, a Terra vai possuir dois
movimentos de inclinação, tá? Esses movimentos vão ser chamados de solstício e equinócio, tá? Quando vocês estão observando aqui, tá? Vamos começar por aqui. Vocês podem ver que nós temos uma inclinação, né? Nós temos aqui, ó, no desenho, essa parte do sul, ela está inclinada para o sol. Então nós temos aqui, ó, verão no hemisfério sul. E vejam só que na parte norte, ela está mais para trás, né? Então aqui nós temos perdão, a estação do ano de inverno. Já aqui, ó, nós vamos ter a parte norte inclinada para o sol e a parte sul mais afastada. Então, a parte norte nós vamos ter o verão e a parte sul nós vamos ter o inverno. Então, sempre quando nós temos uma estação do ano em um hemisfério e no outro nós vamos ter uma estação do ano diferente, justamente por causa dessa movimentação, tá? Então, quando no hemisfério norte vai ser inverno, no hemisfério sul é verão. Quando no norte é verão, no hemisfério sul é inverno. Quando no hemisfério norte é primavera, aqui no sul é outono. E daí por diante. Então nós vamos chamar isso de solstício e equinócio, tá? Vejam só. Então nós vamos ter o movimento aí chamado de solstício. Lembra lá daquele movimento aparente, tá? Então esse movimento aparente é como se o Sol ele estivesse mais próximo aí da Terra, tá certo? Então é só que na verdade é a Terra que vai se inclinar, tá certo? Então nós vamos ter a criação do solstício. Quando a Terra ela está inclinada mais para o Sol, dependendo de qual hemisfério, se vai ser o hemisfério norte ou o hemisfério sul, certo? Então nós vamos ter um período que o norte ele vai estar inclinado para o sol e vai existir um período em que o hemisfério sul vai ficar inclinado para o sol. Esse processo de inclinação nós vamos chamar de solstício, tá? O solstício ele vai ser ligado à criação do verão e do inverno, tá certo? Quando nós temos o solstício de verão, eu quero dizer que a Terra ela está inclinada para o Sol, tá? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos o solstício de verão. O solstício de verão no hemisfério sul, tá? Porque o hemisfério sul da Terra está inclinado para o Sol, tá certo? Então nós temos aqui o verão. O verão ele vai ocorrer aqui em dezembro, tá? Se nós estamos aqui no verão, aqui nós vamos ter, ó, solstício de inverno, porque a parte norte ela está o quê? Retraída, tá certo? Ela está mais para trás. Então, dezembro, no hemisfério norte, por exemplo, nos países europeus, Estados Unidos, Canadá, vai ser inverno, tá? Então, quando eu digo solstício de verão, a Terra está inclinada para o Sol. Solstício de inverno, o hemisfério está mais longe aí do Sol. Então, está recebendo menos intensidade de luz solar. Com isso, nós vamos ter, gente, a dias e noites diferentes, tá certo? Ou seja, com presença de luz só diferente. No verão, nós vamos ter os dias mais longos e as noites mais curtas. E no inverno, nós vamos ter as noites mais longas e os dias mais curtos. Ou seja, a presença de luz do Sol. Tá? Como, por exemplo, quando nos Estados Unidos está no solstício de verão, tem presença de luz do Sol até 8 horas da noite, mais ou menos. Tá? Então, escurece, fica um pouco tempo escuro, quando já dá 5 horas da manhã, já está tudo iluminado de novo, até as 8 horas da noite. A mesma coisa isso acontece aqui no hemisfério sul. Nós aqui que estamos no Nordeste não interfere muito porque nós estamos próximo à linha do Equador. Então a gente não sofre tanto com essa questão de ter dias e noites diferentes, tá? A presença de luz do sol diferente. Tá? Outro
outro movimento chamado de equinócio, tá? O movimento de equinócio, ele já vai ser diferente, ele vai ter presença de luz solar igual, tá? Ou seja, dias e noites têm a mesma duração, ou seja, a presença de luz do Sol, tá? Sempre quando eu digo dias e noites, presença de luz do Sol que vai ser considerado dia, tá? Então, os equinócios, eles vão ter durações dos dias iguais, significa que os dois hemisférios, tanto o hemisfério norte e o hemisfério sul, ele vai ter aí uma quantidade de luz solar parecida, vai ter uma carga, né, de luz solar muito parecida, a energia, e a gente vai ter aí o surgimento das duas outras estações, outono e primavera. Lembrando que se no norte é primavera, no sul é outono, e aí vice-versa. Então, essas estações do ano, elas vão ter datas e períodos diferentes. Aqui vou tratar mais do Brasil com vocês porque é mais próximo da gente, tá certo? E assim, nós também não temos 4 estações do ano definidas. Nós temos 2 estações do ano bem definidas, que vai ser justamente o verão e o inverno. O verão no Brasil, ele começa em dezembro, tá? E vai até junho. A partir de junho, nós vamos ter aí o inverno, tá? Claro que vai ter os períodos de transição, que vai ser o outono e a primavera, só que não tem uma data bem estabelecida, ok, pessoal? Então, pessoal, nós precisamos também falar de um astro que está bem próximo da gente, né? O nosso satélite natural, que vai ser a Lua. Tem vários outros planetas que vão possuir 2, 3, 68 luas, mas nós só possuímos uma, até mesmo porque nós não temos força gravitacional para ter tantas luas assim. Tá? Então vejam só, a Lua ela faz também movimentos, tá? Nós vamos ter o movimento de translação, que vai ser o mesmo, tá certo? É o movimento que a Lua faz junto com a Terra em torno do Sol, né? Em torno não, ao redor do Sol. A Lua ela vai ter o movimento de rotação, ou seja, o movimento dela, o seu próprio eixo, ela vai estar movimentando. Essa movimentação ela vai ter 27 dias e algumas horas, por isso que é arredondado para 28, e ainda vai existir o movimento de revolução. Tá? O movimento de revolução também dura 28 dias e é o movimento em que a Lua ela faz em torno da Terra. Então, translação, movimento da Lua com relação ao Sol. Rotação, movimento da Lua em torno do seu eixo imaginário. E revolução é o movimento que a Lua vai fazer em torno da Terra. O movimento de revolução ele está ligado às fases da Lua, tá certo, pessoal? Vejam só, a Lua ele não tem luz própria, tá certo? E a iluminação dela ela vai vir justamente do Sol. Então, nesse processo de revolução, a Lua ela vai receber luz do Sol de formas diferentes. Tá certo? Por isso que quando a gente observa, né, a Lua, ela vai ter aspectos diferentes. E esses aspectos nós vamos chamar de fases da Lua, ou seja, momentos em que a Lua ela vai receber luz do Sol e vai estar refletindo na Terra para a gente poder observar. As fases da Lua vão ser 4, certo? Vão ser 4 fases. Nós vamos ter a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Tá? Vamos começar pela Lua nova. Como vocês podem observar aqui na imagem, a Lua nova ela está de frente para o Sol. Tá? Ela está de frente para o Sol. Então, a parte que está sendo iluminada, ela está para o Sol e a parte que não recebe luz solar está para a Terra. Então, nós vamos chamar isso de Lua nova, porque a gente só consegue ver um pedacinho dela sendo iluminado, tá? Depois, a Lua ela vai no seu movimento, né, de revolução, ela vai ficar, né, vai continuar indo, né, em direção ao leste, do oeste para o leste, e vai iluminar metade
da sua órbita, da sua superfície. Então, essa metade que vai ser iluminada e que a gente consegue ver, nós vamos chamar isso de lua crescente. Vai existir um momento, já quase no final, né, que a lua ela vai ter aí, vai ficar de frente, vai ficar entre a Terra e entre a Terra e o Sol, tá? Nós vamos ter o Sol, a Terra e a Lua. Então, a parte de frente dela vai ser iluminada e vai ser projetada aí para a Terra. Então, a gente vai ver ela totalmente iluminada. Depois, ela vai ter o movimento de Lua, tá certo? Novamente, seu movimento de órbita ou de revolução, ela vai novamente ser uma parte iluminada, tá certo? Metade da Lua. Nós vamos chamar Lua minguante, onde vai ter a Lua nova de novo, Lua crescente, até chegar a Lua cheia novamente, tá certo? Então, com isso a gente observa que o movimento de revolução e de rotação é praticamente o mesmo. Então a gente a mesma face que a gente vê da Lua, tá certo, gente? Sempre a mesma face da Lua. Os eclipses, tá certo? Nós vamos ter dois tipos de eclipse: eclipse solar e eclipse lunar. O eclipse solar vai ser quando a Lua ela fica entre a Terra e o Sol, onde vai existir um alinhamento perfeito. Mas, professor, a Lua todo mês não vai passar em frente ao Sol, não vai ficar em frente ao Sol, onde a gente vai ter a Lua nova. Tá? A lua nova, só que não vai ter um alinhamento perfeito, por isso que não gera o eclipse. Então, a gente vai ter um alinhamento perfeito entre a Lua, o Sol e a Terra, tá certo? Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, então ela vai escurecer, né? Aí o Sol e fica tudo escuro. Isso acontece durante o dia, tá, gente? E vamos ter o eclipse lunar, que já vai ser ao contrário. Tá? Então, a gente vai ter o Sol, a Terra e a Lua, como vocês podem observar. Então, a parte da Terra vai ser iluminada e a Lua e o Sol, a Terra ela vai fazer sombra na Lua. E a gente vê ela toda escura. Tá? Também precisa estar em um alinhamento perfeito. Então, pessoal, por hoje é só. Abraços fofinhos, geográficos e mais uma vez intergalácticos. Na próxima aula nós já vamos entrar dentro da Terra e começar a estudar as suas características. Abraços, beijinhos, tchau, tchau, tchau.